Bom dia! Estamos entrando aí. E aí, checando o sistema. Muito bom, certinho. Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Já separando o material aqui. Hoje um dia sol muito gostoso. Bom dia Flavinha, bom dia Hermes. O pessoal tá perguntando, a Flávia tá perguntando de você. O Hermes é um médico veterinário que trabalha com a microfisioterapia, com animais, cavalos, então um trabalho bem legal aí. Bom dia Renata, Sara, bom dia Dai. Muito bem-vindos! Nossa quinta live. Hoje nós já corremos, um dia maravilhoso, um sol bonito. Postei aí, muito gostoso. O bom é que a gente tem a oportunidade de fazer um dia diferente do outro, né? Lockdown, fecha, mas a gente olha para aquilo e fala assim, olha, vou fazer diferente. E aquilo ocupa espaço na nossa cabeça, né? O medo, a ansiedade, aquela medo do desconhecido, do que vai acontecer, o que será que vai rolar, o que será que vai virar, o que será que vai dar certo. Isso ocupa espaço na mente. Mas você vê como o poder é muito forte, cada um tem um poder. Esse poder está aí, ó, das escolhas que nós podemos fazer. A escolha de fazer algo diferente, de poder melhorar o sistema imunológico, de fortalecer nosso corpo. Isso tudo vai da nossa atitude. É acordar de manhã e falar assim, pô, o que vai acontecer? Eu vou sair para fazer uma caminhada, vou comer uma coisa mais saudável. E aí, como é que se vira? Como é que isso acontece? Depois olhar para dentro de si e falar assim, nossa, estou me sentindo diferente, estou tendo pensamento diferente. Então, o que vai determinar o que você se nutre? Você está se nutrindo de quê? Né? Das toxinas. A homotoxicologia, quando nós falamos dela, Gregory, pô, faz tempo, hein? Como é que tá Porto Alegre? Pô, saudade de vocês aí, viu? Glaci, bom dia. Essas homotoxinas, elas se dão tanto a nível mental, químico, espiritual. Então, o que você está se nutrindo? Muda disso. Se você está pegando com pensamentos negativos, pensamentos que se autodestroem, te consomem, não te fazem bem, ou alimentação, ou falta de atividade física, muda e prova um pouquinho da diferença. Depois você conta pra nós. Tatiana, bom dia. Bom dia, Dani. Muito bom ter vocês aqui. Show de bola. E uma das coisas mais difíceis, muitas vezes, é a atividade física. A recompensa só vem depois. Durante, antes, rapaz, é difícil, viu? Tô precisando de Porto Alegre mesmo, hein? Delícia. Vamos lá. Hoje, manda aqui, ó. Pá! Aviãozinho para todo mundo que você possa lembrar aí. E vamos divulgar isso aí. Hoje nós vamos estar falando dos 3 pilares de tratamento da homotoxicologia. Né? Um tratamento anti-homotóxico. Ou seja, retirar as toxinas. Então o que agora a gente começa a ter em mente, como é que são os princípios que isso vão acontecer. A Thalita já entrou aí, vai compartilhando, tá? E vai mandando para todo mundo aí, e isso vai podendo alcançar mais pessoas. Peguem esses princípios e a dica que eu já dou para vocês, coloquem isso em qualquer área da vida de vocês. A homotoxicologia é uma base que, se você abrir a mente, você pode usar ela para qualquer coisa. Isso que é muito legal. Tudo bem? Jess, bom dia. Rodrigão, bom dia. Bom dia, bom dia. Como é que tá o Rio de Janeiro? Continua lindo aí, Petrópolis? Vamos chamar a Thalita. Muito bom. Aqui. Carol, bom dia. E hoje nós temos um lançamento. Thalita, bom dia. Agora sim, oficialmente. Bom dia! Tudo bem com você? Tudo bem por aqui e por aí? Como é que tá? Tá bem, graças a Deus. Graças a Deus. Bom, Já se mexendo, as crianças já acordaram.
já tá tudo movimentado. Tem uma aqui que tem uma despertar cedo, 7 horas da manhã, ela fala, bom dia! Eu falei, não, filha, hoje é domingo. Aqui também começa cedinho a rotina. Verdade, viu? Foi até acordar cedo para poder aproveitar o tempo, né? Ah, eu gosto também, eu É bom, é prefiro. bom. É bom, é isso que eu tava comentando antes. Falei, meu, eu vou ficar deitado. Nós fomos para Curitiba esse final de semana, voltamos. Ele tá cansado, eu falei, não, vamos aproveitar esse dia, né? E aí já acorda, já Hum, muda a cabeça, já muda a disposição, então fica bem legal, fica bem legal. sim. É, a forma que a gente começa o dia, ela impacta no restante, né? Então, eu tenho muita disciplina com isso, inclusive sempre acordo, vamos tentar, né, o máximo de coisas positivas possíveis, de forma física, química, emocional, espiritual, porque é o pontapé inicial, né? E determina realmente o restante do dia. Perfeito. No triatlo tem uma coisa que a hora que a gente entra assim para uma bicicleta ou uma corrida, o ritmo que você começa nos 3 primeiros minutos, 5 primeiros minutos, determina se você como você vai se manter. E aí isso é como se fosse um condicionamento do seu cérebro. Então quando você já começa disposto, ou muitas vezes quando eu acordo de manhã já estou com um pensamento negativo, a gente faz um boot, a gente faz uma meditação, uma oração, e aquilo já muda um conceito de como você vai olhar o teu dia. Então essas toxinas já começam a mudar numa atitude simples. 3 minutos é suficiente para poder já estar mudando esse mindset, essa atitude tua. Então, bem legal, bem legal. Ó, já pedi para todo mundo mandar um aviãozinho aí. Pode encaminhar um aviãozinho para quem tiver alcançando, para quem vocês estiverem lembrando. Thalita, já mandei para alguns e vou mandar de novo. Foi Vou aqui partilhar com também, vocês, vamos ó. lá. Vou partilhar aí com vocês. Vou acordar o povo lá de casa. Aí, o pessoal da clínica. Pronto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou fechar para 10. Pronto. Fecha 10. Já mandei. Pronto. Manda também, Foi. pessoal. Vamos lá. Fechou. Bom, hoje, pilares de tratamento. Entramos no tratamento, isso finalmente, mas agora sabendo como é que funciona toda essa base, né? Então é muito legal porque a gente vai começar a linkar com tudo isso. Já fechou. Aí, pode falar. Certo? Tá cortando É, um essa é pouco a aqui. parte. Tá. Qualquer coisa É, avisem, pessoal. Se cortar, se não for alguma parte, avisa que a gente repete aqui. É, os três pilares do tratamento, eu acho que foi a parte da teoria assim que realmente, se eu já estava gostando, quando eu cheguei nele, eu falei, é isso aí mesmo, porque ele consegue sintetizar de uma forma muito clara, né, e muito terapêutica também, a base para o tratamento de quase todas as doenças, principalmente das crônicas não transmissíveis, né? Então, esses três pilares que ele fundamentou há um bom tempo atrás, eles cada vez estão mais atuais nos tratamentos. Então, hoje a gente chega neles, né? Realmente precisa dessa base anterior que a gente veio trazendo para entender, porque são muitos conceitos pequenos que constroem o tratamento antihomofóbico. Entender isso é o que vai dar o direcionamento e a segurança para a gente prescrever os medicamentos ou aplicar, né, a homotoxicologia de forma prática clínica mesmo. perfeito. Perfeito. Mesmo porque essas bases já fica uma dica, ela não tem uma sequência, pessoal. Então, quando vocês entrarem, a gente vai apresentar para vocês, vocês entendem que conforme o andar da necessidade, você pode ter a dinâmica de utilizar a ferramenta que você necessita. Por isso que a última live, nós comentamos sobre a tabela, para você entender aonde seu paciente pode estar. E ali que você usa o tratamento conforme a necessidade. Tá? Então fica essa primeira dica aí para vocês. E localizar o paciente de uma forma correta na tabela, ele é o primeiro passo para o tratamento antihomofóbico, né?
Então, a tabela, ela é uma ferramenta prática, que obviamente a gente não decora, mas você entender a progressão, porque, claro, que se o paciente te fala a doença que ele tem, você olha lá na tabela e olha a fase, você entende, mas entender como aquilo progrediu, como que vai regredir e o que pode acontecer depois é o primeiro passo para o tratamento antiemotóxico, até porque... Né? Embora os medicamentos antiemotóxicos, que a gente vai falar na próxima live, eles tenham indicações claras, normalmente as doenças mais sérias, e principalmente as que a gente tem contato em clínica, precisam do tratamento conjunto desses 3 pilares. Então, entender qual é a fase é importante para a gente começar com o pilar correto, né? Então, tudo vai juntando para chegar até o final. A gente podia falar só de como os medicamentos funcionam? Poderia, mas Sem sentido, né? Fica meio jogado. Perde-se muito, porque vai muito além até do que os medicamentos, né? Na prática, eu como nutricionista aplico homotoxicologia não só com a prescrição dos medicamentos. Na fisioterapia, vocês também têm muitas técnicas que podem agregar ao tratamento e que devem ser usadas e foram estimuladas pelo Requiweg a serem usadas, né? Ele não considera só o medicamento como forma de tratamento. Então, junta tudo mesmo e a gente vai entendendo cada vez mais essa teoria tão complexa. Perfeito. E até lembrando da tabela, nós temos lá as colunas, pessoal. Então, dessas colunas, nós vamos ter uma faixa no meio que determina onde tem um comprometimento maior. E isso começa do meio extracelular e passa para o meio intracelular. Então, isso dá uma noção para vocês entenderem qual é o grau de comprometimento do paciente. E aí tem aquela dica que eu dei para vocês. Né? Quem fez leitura biológica sabe. Isso não é um comprometimento somente num eixo a nível bioquímico. Vocês vão ter interesse físico, químico e por que não emocional? Né? Ninguém está intoxicado, tá com sobrepeso, tá com constipação e tá feliz. Então também tem essa ligação emocional. E esse olhar no entendimento da tabela vai dar para uma noção onde vocês vão entender se vocês vão ter que entrar de uma forma terapêutica mais longa ou mais intensa, ou ao contrário, né? De repente ele está ali no início da tabela, você já percebeu que ele teve um desequilíbrio na homeostasia corporal. Você pode entrar de uma maneira mais leve, mais sutil, ou de uma maneira mais curta, né? Uma terapêutica de curta duração. Então isso dá esse feedback onde você consegue agir de uma maneira mais eficaz e consciente de onde você está. Isso que é legal ali na tabela. Por isso que a gente apresentou ela antes ali para vocês. E até mesmo, né, alguns medicamentos hoje, se a gente for falar de Covid, a gente tem indicações anti-homotóxicas profiláticas para o Covid, né, que melhoram o seu sistema imunológico. Então, caso você tenha contato com o vírus, o seu sistema imunológico ele vai estar mais bem trabalhadinho. Então, a gente consegue usar homotoxicologia hoje até para prevenção realmente de alguns distúrbios. Está bem ampla a área de atuação. Perfeito. E o mapa mental está pronto, tá? Quem não pediu um mapa mental aí, entra na bio, escreve lá, e aí pede, vai preencher o nome e o e-mail que nós vamos encaminhar para vocês. Tá? O mapa mental da quinta live aí tá pronto, ficou bem legal. A Thalita elogiou, a Day elogiou, então se a mulherada elogiou, tá legal, gente. Inclusive baixei uma revista, ela é em inglês, mas ela vai ter exatamente ali a homotoxicologia sobre o sistema imunológico, né? A doença autoimune. Então tem vamos mandar também essa revista em anexo para vocês. É uma surpresa, é um bônus aí que a gente vai estudando, vai agregando e a gente vai pensando em vocês para poder também aumentar o conhecimento e entender o quão profundo ela é e tão eficaz ela é, tá? Então, outra coisa, se tiver algum problema em relação aos mapas mentais, vocês mandem e-mail para nós. Nós respondemos vocês ou já corrigimos, ou se necessário encaminhamos de novo para vocês. Nós vimos que questionário metabólico de intoxicação, ele não foi, né? Então nós encaminhamos novamente para vocês, tá? Mas qualquer coisa, fala para nós. E também parece que um dos mapas foi pequenininho, mas não foi para todo mundo, tá? Então só para saber se é um problema do sistema ou
realmente, às vezes, dá uma falha nossa, a gente já corrige para vocês terem todo o material com vocês, tá bom? Então é só clicar lá, vamos mandar que a gente encaminha para vocês. Quem entrou agora, só dá um oi, clica, eu vejo os nomes novos e encaminho tudo para vocês no e-mail só. Foi? Foi, Vamos lá, esses avisos então? aí. Vamos lá. Os três pilares. Quais são? Né? Toda a terapêutica, né, anti-homotóxica, ela é voltada para esses três pilares que são a drenagem e desintoxicação, o primeiro pilar. O segundo pilar, que é a imunomodulação. E o terceiro pilar, que é o suporte celular e o suporte aos órgãos. Então, só por esses, né, só pela chamada já dá para entender a complexidade realmente que vai e como ele tinha uma visão ampla, né? A gente sempre volta para essa visão mais holística da homotoxicologia para o corpo e como ele realmente enxerga essa integração de sistemas num tratamento. E o objetivo, né, desses três pilares é justamente dar um suporte para o grande sistema de defesa do nosso corpo. Que a gente deu uma comentada breve, é um dos assuntos mais pesados da homotoxicologia, mas então todo o tratamento ele tem esse olhar, né, em drenar e desintoxicar o corpo, em ajustar o sistema imunológico e deixar as células funcionando de uma forma eficiente. Então hoje na live a gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses. Perfeito. Eu acho já fantástico esses temas, porque eu costumo até falar, em relação a drenagem e desintoxicação, como é que você, eu falo com meus pacientes, como é que você vai adquirir uma coisa nova, uma suplementação? Vou tomar que eu estou cansado. E você vai utilizar um receptor celular, ou seja, vai colocar o seu carro na garagem, sendo que a sua garagem já está lotada, já está cheia. E aí, cheia do quê? Lembra lá atrás, a gente comentou nas lives das homotoxinas, né? Das várias homotoxinas endógenas, exócrinas, ambiente, emocional. Então, outra forma de pensar é exatamente quando você pega esse overflow, né? O excesso de informação, ou você está com um problema na sua mente onde você fala assim, eu não vejo saída. Como é que você vai se tratar de um problema emocional que você não vê saída, não vê perspectiva, né? E não, sendo que você não limpa primeiro, não organiza. Esse princípio, para mim, fora que eu estudei isso, estava fazendo o curso, eu falei, meu, é muito lógico. É muito lógico de maneira bioquímica, é muito lógico de maneira emocional, é muito lógico de maneira física. Então o cara tinha uma sensibilidade, um olhar básico, mas também muito concreto, né? E a imunomodulação, obviamente, né? Como é que tá isso tudo, né? Como é que rege? Tá inflamado. Tudo bagunçado, como é que ele quer que fica? Então, a hora que você fala de imunomodulação, a gente vai entrar, mas também já fala, vou modular, eu vou regular. E aí sim, depois eu vou dar suporte, gente. Então, já com esses três temas que a Thalita falou, pega isso para tudo. Por isso que eu já dei aquela dica antes. Pega isso para tudo. Se você se limpa, você modula e você depois se fortalece. Isso é legal. Sim. Bora lá. Né? Não necessariamente nessa ordem, mas né, isso a gente também comenta hoje para o tratamento, bem lembrado. Que é sempre de forma individualizada, mas vamos começar então, né, pela drenagem e desintoxicação. Eu acho que o que mais se fala hoje é detox, é limpar o corpo, porque a carga de toxinas que a gente tem é crescente e crescente e crescente. Então não tem como achar que o nosso corpo, que ainda é constituído, né, geneticamente de uma forma evolutiva longa, ele consegue se adaptar tão rapidamente a essa grande exposição. Então, não tem como, né? É o que a Dai fala sempre, o aquário sujo, não tem como você ter uma célula sadia se o ambiente dessa célula está intoxicado. Isso, ela vai reagir. Então, claro que as lesões celulares, elas são as mais complexas, né? As mais crônicas, as mais patológicas, mas esse ambiente em volta dela é o mais importante. E como a gente viu nas outras lives, toxinas na matriz, elas vão atrapalhar completamente essa comunicação. Travou? Travou, voltou. Como é que tá? Repete a última frase de novo. Voltamos? Tá, então, né, como a gente viu até anteriormente,
uma matriz intoxicada, uma matriz repleta de toxina, ela não vai deixar que os nutrientes cheguem na célula, não vai deixar que a célula excrete os metabólitos e também as informações. Então, até o que o Marcelo falou, às vezes o paciente chega, né, na nutrição e, eu quero comer bem. Quer comer bem, mas se a gente não arrumar o lá atrás, isso que você comeu não vai nem chegar onde precisa. Né? Se você está tendo sobrecarga de um disruptor neuroendócrino, por mais que a gente faça uma modulação hormonal no seu corpo, o sítio está ocupado. Então, se a gente não limpar o corpo, não tem terapêutica que funcione, que vá ser realmente eficaz, né? Esse primeiro pilar, esse primeiro ponto que a gente olha, ele é muito importante e ele é gigantesco, porque realmente na teoria, né, e na medicina biorreguladora, eles consideram tudo, todos os órgãos, todos os sistemas que estão ligados à drenagem e desintoxicação. E não só o fígado, como a gente está acostumado, né? Que tudo que a gente lê é detox hepática, ótimo, é o principal órgão, mas a homotoxicologia, ela considera muito mais do que isso quando vai drenar. Perfeito, é o que você falou. Dieta de desintoxicação. Por que muitas vezes não dá certo, né? São 2 itens. Muitas vezes a gente olha algumas pessoas falando, não funciona. O órgão já está ali para isso, então não necessita fazer. Primeira coisa, no conceito da homotoxicologia, não é somente um órgão que faz isso. Né? Se vocês olharem para as substâncias homotóxicas, vocês vão entender que ela bloqueia em vários níveis. Tá? Quem tem leitura biológica, microfisioterapia, você sabe que a própria somatização emocional, ela se dá em qualquer órgão. Né? Eu posso ter, então esse órgão fica fragilizado. Pô, o pulmão tem função detox? Tem função detox. Muito. Né? Ele regula pH, gente. Né? Ácido básico através da respiração. Ele regula o sistema nervoso autônomo através da regulação, da respiração. Então, olha a capacidade que ele tem. E agora, nessa cepa nova do Covid, o que é? Um dos principais órgãos acometidos, o pulmão. Então, peraí, qual é o trabalho que eu tenho que fazer ali? Qual é o grau de tratamento que eu vou ter que entrar para poder dar conta de uma cepa nova que está muito mais agressiva? Em que porção da tabela ela vai estar? Será que ela vai estar na primeira coluna? Não. Então, vão criando linhas de raciocínio, porque isso também vão entender que muitas vezes vocês fazem um detox. Vocês podem até ter um benefício, mas o sistema é interligado, e é exatamente o que a Thalita falou. Se o sistema está interligado, muitas vezes você vai limpar um órgão, mas o cano do outro está entupido. Então não adianta. Esse não chega e não vai. Não depura, não limpa. E uma das coisas assim que também em clínica a gente percebe bastante, né? A pele, ela é um órgão de detoxificação gigantesco, o maior órgão do nosso corpo. E ela tem enzimas da citocromo P450 igual o fígado tem. Então, às vezes o paciente ele começa uma dieta tóxica, né? Uma dieta detox e pipoca a pele. O que está acontecendo? O que está acontecendo, amor? É que teu fígado está sobrecarregado, a pele ela está trabalhando tanto para metabolizar, tanto para fazer a biotransformação, né, desse xenobiótico, quanto para excretar. Então vai muito além, né? Embora eu seja uma apaixonada por suco verde, já tenha tomado o meu hoje, vai muito além de suco verde para o fígado, detox, tá limpo, faz uma drenagem linfática, tirei toxina. As toxinas, elas podem ficar metabolizadas em gordura, e daí tem que passar por esse processo de biotransformação, né, que é o detox clássico, fase 1, fase 2, fase 3. Só que também tem as toxinas, né, e as homotoxinas principalmente, que são hidrofílicas, que gostam de água. E essas que vão ficar para o rim resolver, para o rim excretar, para o sistema linfático carregar e para a matriz extracelular lidar. Então a gente não pode nunca se ater só ao conceito detox que a gente está acostumado, que já é muito complexo, né? Pensando em drenagem e desintoxicação. Então as evoluções, as atualizações da homotoxicologia, elas consideram tudo isso hoje num tratamento. Perfeito. Eu vou fazendo alguns insights aqui, gente. E muitas vezes até pode parecer redundante, mas olha o que a Thalita fala. Vai para o fígado, já vai para a linfa. Então a linfa já faz parte do sistema imunológico. Então já começou muitas vezes ali. Olha, se vocês pegarem na última live, a gente falou sobre a amígdala, né? Então já começa, a hora que você comeu alguma coisa, a amígdala já falou assim, opa, tem coisa errada aqui. Foi lá para o fígado, absorveu, já vai de novo
para o sistema, vai outro sistema imunológico através do sistema linfático, e aí aquela carga está aumentando. A carga está aumentando. Então, dá uma pensada nisso, por quê? Porque você já começa a entender que o próprio órgão está bloqueado. Agora, olha a mente, olha o que nós costumamos esquecer. Quando a Thalita fala isso, vem o que na minha mente? Ah, a pele. A pele é um dos últimos órgãos de depuração do corpo. Então, é onde sai tudo isso. Agora, mas a pele funciona? Funciona. Não se passa hormônio na pele. Hoje em dia, nós utilizamos lactobacilos para passar na pele. Eu quero parar de fumar, pode ter um adesivo na pele. Eu passo creme na pele. Então, muitas vezes, e volto a reforçar, não que nós sejamos contra. Nós estamos tendo um olhar diferente sobre a estrutura, né? Então, eu vou passar um corticoide na pele. Se a pele está servindo como um sistema de depuração, ou sistema de limpeza, né? Via de limpeza, eu coloco um corticoide, ele pode inibir, bloquear isso. Sim. É claro que, por consequência, o trabalho é diferente. Um é trabalho de dentro para fora e o outro trabalho de fora para dentro. Então, por consequência, esteticamente pode ficar mais bela rapidinho, mas de dentro para fora, né, um pão bolorento que muitas vezes tem que se reorganizar e demora mais tempo. Tá? Agora, o que eu quero dizer, onde que eu queria chegar com isso? Se é de dentro para fora, também automaticamente, se nós vamos trabalhar o emocional junto com isso, o seu emocional também vai ficar mais forte. O seu emocional vai ficar mais fortalecido. E automaticamente você se sente melhor, mais capaz, não é à toa. Vocês entendem que lá na primeira live nós comentamos isso, tá aí o porquê? Porque é um sistema bioquímico interligado. Sim. É muita coisa junto, e até assim para a live, eu estou tentando dividir meu raciocínio, porque quando você começa a falar de drenagem, você já vai falar de imunomodulação e você já vai falar de suporte celular, né? Porque está tudo interligado. Uma coisa aqui, ela vai desencadear a outra lá. Então, até mesmo para tentar separar de uma forma mais didática aqui para vocês, a gente vai e volta, né? Mas a ideia é essa. Então, e o bacana desse primeiro pilar é que ele foi estruturado num programa, né? Eu acho que tá super na moda a ideia, vamos fazer programa 6Rs, 4Rs, e a homotoxicologia também já se atualizou em relação a isso. E dentro da teoria da homotoxicologia, o pilar de drenagem e desintoxicação, ele é feito através do programa 4S, que é o Stop, Support, Stimulate e Sensibility, né? Então, daí vamos dar uma passadinha neles também, então, porque é uma forma prática, né, de como que a gente vai fazer. Perfeito. Passou? Vamos? Então, o primeiro Stop, né, o pare. O primeiro S do tratamento. O que é? É você parar ou diminuir o fornecimento dessas homotoxinas. Por quê? Se o corpo está muito intoxicado, ele não vai conseguir ir além daquilo. Então, você para, você analisa, né? A gente normalmente faz isso junto com o paciente, analisa todas as formas de exposição que ele tem, as homotoxinas, e começa a tirar de acordo com o possível. Então, isso vai desde um cosmético, uma base, né, de pele recheada de alumínio, às vezes de alguma coisa que ele tem contato no trabalho, a água que ele toma, a panela que ele usa. Por quê? A gente precisa de um espaço para essas homotoxinas que estão armazenadas, que estão grudadas, poderem ir para a corrente sanguínea, para o sistema linfático, para serem trabalhadas. Então, o primeiro passo é justamente esse. Você diminui ou corta, né? A gente sabe que é muito difícil hoje retirar toda a exposição, mas justamente para isso. Esse primeiro olhar é uma dieta tóxica, né? E a contenção ambiental de todas as toxinas e, como o Marcelo sempre fala, da parte emocional também. Então, aquele, né, até aquele parente tóxico, a gente não gosta muito disso, né, dessa ideia, porque todos nós temos nossas toxicidades, mas você também pode tentar dar uma, né, para tentar deixar o seu corpo mais limpinho para o trabalho realmente começar. Perfeito. E a gente comentou, o Mário Martinez, no livro dele, ele cita exatamente o tempo, né? Fala, olha, qual é o tempo que eu posso passar com um parente tóxico, né?
É um dos tempos. Olha, já deu até aqui, a partir daqui me faz mal, então eu não preciso falar mais de 20 minutos, por exemplo. Então, e outra, até onde também, emocionalmente falando, nós mesmos podemos ser tóxicos, né? Vamos Aham, lembrar que nós também não exatamente. somos santos, não somos perfeitos, ninguém é um abracetente aqui não. Então, é um monte de coisa errada que a gente tenta melhorar até cada dia. Então, Às isso. vezes o parente tóxico é a gente, né? Boa, Tô boa. brincando, lutamos para não ser, tá? É uma luta diária para que não sejamos. Perfeito. Perfeito. Não, e até é curioso que algumas coisas, alguns cursos que eu estou assistindo, ele fala assim: olha, tarefa de hoje fica um dia sem murmurar. Eu falei, rapaz, não, moleza, facinho. A hora que você vai para a prática, você fala assim: nossa, que tarefa difícil, né? Que tarefa complicada. E é uma tarefa emocional. Então, assim como você fala, parar de usar toxinas, pode ser também parar de gerar toxinas, tanto emocional quanto química. Então, e aí, obviamente, já vem um primeiro estágio que muitas vezes a abstinência, né? Então, eu adoro Nutella, porque é extremamente doce, cheio de gordura, então é muito saborosa nos Opioide. receptores, opioides, receptores gustativos extremamente ativados. Então, eu preciso de uma coisa cada vez mais forte. Então, eu vou parar de usar Nutella. Claro, é muito difícil. Então, isso vai estar lá na tabela. Por quê? Porque as glândulas palatinas, né, gustativas que estão na boca, elas estão no estágio mais avançado, então elas precisam de um estímulo maior para me dar saciedade. E automaticamente, como eu tenho uma emoção, uma carência, aquilo me arremete uma produção de serotonina, seja chocolate. E aí, a hora que eu tiro, aquilo vem ao mesmo tempo tanto a abstinência daquele produto, mas também a referência da baixa de serotonina e do acalento emocional. Tá? Então, a retirada dela, que é o parar, sugestão, ninguém nasceu andando, comece devagar. Se vocês usam uma barra de chocolate na semana, vai diminuindo um tablete. E aí, automaticamente, você vai mudando. E quando você muda, você também vai melhorando o seu emocional. Né? Ferramentas. As ferramentas, já vai uma dica aí. Quando você está uma alteração emocional, você está estressado, você está com uma abstinência da retirada de um produto, abraça, toca, produz ocitocina, arranja outra ferramenta, que isso vai diminuindo essa saciedade. Eu costumo falar assim, tá nervoso, tá ansiosa? Então larga tudo agora e sai andando no quarteirão com uma velocidade rápida. Isso é uma estratégia de produção dos hormônios que, teoricamente, você está sendo utilizado através do alimento. Tá? Então, só o parar daria uma live aí, mas entendam que você tem poder, tem ferramentas para poder reverter isso aí. Que não é um primeiro passo muito fácil. Eu acho que essa exposição realmente é um tema muito amplo, porque assim, são coisinhas do dia a dia que às vezes a gente não tem ideia do quanto nos intoxica. Por exemplo, né, Boa. entrar no carro que ficou no sol o dia inteiro. Aquele ar ali dentro, ele está contaminado por plastificante. Então, assim, cada detalhe, mas é cada detalhe mesmo, que daí normalmente a gente tem que pegar individualmente uma anamnese clínica e ir linkando. E não deu para trocar todas as panelas? Troca que você cozinha o arroz, sabe? Então a gente sempre vai orientando por aí. Boa. Mas as fontes de toxinas, elas são absurdas. Então, o que você puder reduzir, você já está caminhando muito no tratamento. Aí os Perfeito. dois outros S's, né, do tratamento é o suporte e o estimulante, que é justamente dar suporte para os órgãos, né, que realizam essa drenagem e desintoxicação e estimular que essas toxinas ou essas homotoxinas, elas saiam para que possam ser metabolizadas por eles. Então aqui realmente entra. Travou? Voltou? A Não, gente tem o tá kit embaçado, mas detox. estamos te ouvindo. Tá, que a gente vai trabalhar, né, na próxima live, vamos falar só dos medicamentos, daí a gente deixa para falar daqui 15 dias. Então tem os medicamentos específicos para apoiar esses órgãos e para ajudar a fazer essa limpeza do corpo. Então a ideia é essa, primeiro você diminui, até mesmo o seu sistema linfático ficar limpinho, e depois você vai e estimula os órgãos, né, e os sistemas para fazer esse processo de biotransformação.
E Perfeito. o 4S, né, o último S do tratamento, é justamente sensibilizar o paciente. Por quê? É o que o Marcelo falou. Às vezes está tão intoxicado, tão intoxicado, tão intoxicado, que você tem que tratar aquela pessoa antes de fazer um detox. Porque senão você vai sobrecarregar mais ainda um órgão que não está recebendo nutriente, nutracêutico, fitoquímico há muito tempo. E isso pode agravar o estado de saúde. E aqui é um exemplo assim, óbvio, paciente com grande perda de gordura corporal. Por quê? Toxina, as lipossolúveis, elas adoram ficar grudadas na gordura. Aí o paciente está lá, normal, com aquela gordura. E começa a perder gordura e essas toxinas vão para o sangue. Se o sistema de desintoxicação não consegue biotransformar, ele fica pior do que ele estava antes. Porque era um quadro que estava na alostase, mas estava, né, tava lidando ali. E quando você joga isso, você pode piorar o quadro de um paciente. Então, esse 4S, né, de sensibilizar o organismo do paciente, ele é muito importante quando a gente vai abordar drenagem e desintoxicação. E isso também, Thalita, dá muito visto no emocional. Então, para quem faz microfisioterapia, se ele está com um questionário metabólico muito alto, você vai dar um desbloqueio somato-emocional, né? Um toque sutil, que ele vai liberar uma emoção, mas o corpo está muito intoxicado. Então, ele pode ter uma piora. Então, muitas vezes, é nisso que até o Afonso fala. É uma contraindicação, muitas vezes, aplicar microfisioterapia, leitura biológica, alguma técnica que ele pode fazer um desbloqueio emocional, mas o corpo trabalha nessa tríade, né? Corpo, emoção, cérebro. E aí ele vai fazer o quê? Ele não vai dar conta. Então ele pode ter uma piora clínica. Então é aí uma das dicas que muitas vezes nós temos que entrar de forma consciente com uma técnica, uma coisa mais sutil, mais suave, independente da técnica que vocês usam, para que o corpo consiga acompanhar isso e desbloquear as suas vias, e aí sim você fazer digamos assim, dar uma carga mais intensa. Tá? Muitas vezes quem faz técnicas manuais, muitas vezes nós utilizamos manobras viscerais para ir sobre esses órgãos. E esses órgãos nós podemos usar para exatamente facilitar esse escoamento. Por quê? Só olha as ferramentas, pessoal. Nós estamos falando de uma coisa mental, micro, leitura biológica, ok? Nós estamos falando de uma técnica manual, a terapia visceral. Nós estamos falando depois de uma coisa bioquímica, que é o próprio medicamento da homotoxicologia. São ferramentas diferentes que vocês podem ter acesso, mas também saber a hora que usa. Muitas vezes vocês vão usar em hora diferente, errada, ele vai ter uma piora. Porque o corpo não está processando. Então, o que eu quero dizer? Muitas vezes, as reações de uma sessão de pós-microfisioterapia, que há anos a gente considerou que era normal, pode não ser tão normal. Ah, ele está tendo uma diarreia, uma febre, nossa, passou muito mal. Tive pacientes que tiveram desidratação, porque 5 dias de diarreia. Então, o que está acontecendo? Qual é a maneira que eu podia ter feito isso de uma maneira mais suave? Tá? Então, fica aí uma outra dica. Fechou, Thalita. Muito bem. Vamos para a imunomodulação, que o nosso tempo é curto. Nossa, né? O negócio vai indo. É um tema muito grande mesmo, né? É um tema que dá para ficar horas e horas falando, porque realmente abrange tudo. É o que a gente falou no começo. Dá para tratar tudo olhando para esses 3 pilares. Tudo, né? Assim. Sim. Então, o segundo pilar da homotoxicologia é a imunomodulação. E eu acho ele fantástico, né? A ideia de modulação, eu acho que ela chegou no Brasil junto com a nutrição funcional, né? Junto com o Gabriel de Carvalho, porque antes não se falava em modular. Falava assim, tratar, em arrumar, subir e descer. Inibir, então, isso. Inibir, né? A gente não tinha contato com isso. A modulação é justamente equilibrar, é organizar de uma forma nem para cima nem para baixo. Então, a imunomodulação, do ponto de vista da homotoxicologia, é justamente isso. Garantir que o sistema ele funcione da forma equilibrada. Não bloquear, suprimir, inibir alguma parte deles, né? Até porque a gente falou de sistemas de autorregulação.
E o sistema imunológico, ele é um dos sistemas mais sutis de autorregulações que a gente tem do corpo, porque ele usa quantidades muito pequenas de mediadores para se organizar. Então aqui, né, se a gente for considerar, até passando bastante já da ideia, o sistema imunológico, para funcionar, o que que tem? Tem a resposta inicial, e essa resposta inicial, ela é usada como loop de informação para o restante funcionar. Perfeito. Então, o corpo inteiro, ele tem que estar orquestrado, é o sistema, assim, na minha visão, né, de fisiologista, é o sistema mais detalhezinho, porque é uma interleucina que vai ativar ou desativar uma cascata gigantesca. Então, quando a gente pensa nessa imunomodulação, é justamente isso, orquestrar esse funcionamento para quê? Para que ele possa funcionar, a gente precisa do sistema imunológico, mas precisa de um sistema imunológico, um começo, meio e fim. Qualquer coisa que fuja disso aqui, né, vai levar a um quadro patológico e daí também dá, né, tem muita coisa para ser falada. E a gente parte do princípio, a primeira coisa que a gente vem em mente, que é o quê? Como já tem as homotoxinas, nosso sistema imunológico está agindo de maneira constante. E muitas vezes de uma maneira mais acentuada. Um exemplo que pode estar acontecendo, e isso me preocupa, tá? Não é uma coisa, é um conceito meu, deixo bem claro isso. Meu pai teve Covid, ele ficou acamado, ele ficou bem prostrado. As reações, possivelmente, foi da cepa nova. Só que agora entrou na faixa etária dele ser vacinado. Então você imagina, o que passa na minha cabeça? Ele está com uma pós-Covid, ele está com uma carga viral grande, o sistema imunológico dele está bombando. Qual é, né? Muitas vezes já está com uma sobrecarga e entrar com uma vacina onde ele vai exigir mais do sistema imunológico, até onde isso é benéfico? Então, mas isso serve para qualquer coisa. Vocês podem estar, muitas vezes, tá mal, vai fazer um rodízio, né, de doce, a coisa pode descambar. Então, a coisa pode sobrecarregar. Então, esse sistema imunológico está dando um pau, eu falo assim, está dando pau no carro que acabou de sair de uma corrida. Você acabou de fazer uma maratona e está querendo correr outra. Então, peraí, a hora que você vai modular isso? Que hora que você tem que regular isso? Porque você precisa dele para ser avisado. Essa é uma preocupação. Então, muitas vezes, essa modulação, essa regulação, onde a própria microfisioterapia trabalha com produção de TH1, TH2, né? O toque sutil faz isso. Vocês têm os medicamentos homotoxicológicos, o Traumel ele trabalha muito isso também, o sistema nervoso. Então, é muito interligado. E aí você tem que desacelerar as coisas para poder regular. Senão, você acaba muitas vezes entrando com uma própria suplementação, aonde o teu corpo já está com uma sobrecarga do sistema imunológico, ele entra aqui aceitando aquilo como uma agressão. Não, mas eu tomei suplementação, ele piorou, assim. Às vezes vai estar invertendo isso, tá? Então, aí, até, né, já respondendo a pergunta da Flávia, porque assim, aqui tem, gente, é que vocês têm que se aprofundar um pouquinho em imunologia para entender quando vai usar, né, os antihematóxicos, olhando os 3 pilares. Tem várias formas de usar os medicamentos, mas quando aqui? Porque a gente tem as CD8, que são as citotóxicas supressoras, né, que não vão entrar muito aqui. Os linfócitos T, TH1, TH2, TH17, eles são pró-inflamatórios. Só que TH1, eu vou passar isso muito rápido, só assim para vocês entenderem que a gente tem que entender isso antes de prescrever um tratamento de uma forma bem assertiva. TH1, ele é mais celular, ele ativa mais na resposta celular. O TH2, ele é mais humoral. E o TH17 é novo, ele ainda está sendo estudado, mas parece que ele pega tudo. Então, na pergunta da Flávia, o Traumel, ele trabalha em TH1. E o Angistol, ele trabalha normalmente em TH2. Então, você tem que saber qual que é a predominância linfocítica da doença que o paciente apresenta para prescrever ali, ó, o que é bom dos antihematóxicos? Como são diluições homeopáticas, né, e eles têm um efeito multi-target, que é vários componentes atuando em conjunto, dificilmente você piora um quadro de um paciente. Mas, se você acertar ali, né, se você ler a fisiopatologia do que ele tem e entender onde cada medicamento antihematóxico funciona, você consegue acertar
pesadinho ali. E daí até, né, para concluir essa parte de linfócito, a gente tem o TH3, que são os Tregs, né, os T regulatórios. E é aí que entra a homotoxicologia e de uma forma que só foi comprovada cientificamente agora, anos depois do Requeweg morrer. Os medicamentos anti-homotóxicos, e o Traumel fez isso de forma eficientíssima, eles agem como um antígeno, por causa da baixa diluição, como se fosse uma vacina mesmo. Eles são apresentados a essas células Treg, que são as que vão regular, elas são anti-inflamatórias, elas diminuem esse processo inflamatório exacerbado. Então, esses medicamentos, eles atuam de uma forma imunomoduladora muito real, né? Isso vai muito além, mas muito além de tomar cúrcuma em jejum no shot, gente. Isso eu ainda fico impressionada, né? Lendo, estudando esse... né, o bystander imunológico, que é chamado na homotoxicologia. Então, junta tudo isso e tem realmente um medicamento para cada, né, para cada situação, não para cada doença. Perfeito. Situação, acho que essa é a grande dica, né? A doença é uma consequência. Mas se você entender a base dela, você vai entender que a consequência é uma base em comum para uma consequência diferente. E aí você começa a ter a utilização de mais eficácia no que você atua. Perfeito. É que nem um calo ósseo. Vamos lá, fisioterapeutas. Calo ósseo. Joga um monte, né? Fica um calo ósseo. Tem um extra, né, daquela fratura. E depois ele entra regredindo aquele calo ósseo, tirando o excesso. Né? Ele modula aquilo. Então não é só da carga de cálcio que aquilo vai ficar mais forte, né? Tudo bem? Então um conceito aí para vocês compararem. É pesadinho essa parte, mas assim, é só para vocês verem por onde vai, sabe? Para estudar isso, porque né, a base é essa e também assim, não é nada muito além disso, né? É imunologia básica. Mas eu acho assim, muito importante isso. Acho muito importante porque exatamente a cabeça de nós fisioterapeutas tem mudado. Então, quando você fala isso, a gente vê essa necessidade. Então, eu não vou trabalhar numa inflamação só passando ultrassom naquele lugar com uma substância anti-inflamatória. Eu sei que tem uma matriz extracelular, eu sei que tem uma inflamação nesse eixo HPA, e esse eixo HPA vai ter influência exatamente no grau de dor, nos receptores de dor no meu paciente. E eu sei também que aquilo automaticamente vai ter uma liberação de hormônios diferentes. Então, olha para isso, eu vou trabalhar uma inflamação, independente do grau. Eu vou trabalhar em 3 aspectos. Sistema nervoso, eixo HPA, neuroendócrino. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou receber meu paciente com um abraço? Vou fazer gelo? Posso. Mas eu vou trabalhar com Traumel, Engistol? Sim. Por quê? Porque você entende que aquilo é melhor. Aí você começa a ter resultado em 3 sessões que você não tinha em 10. Então por que será que você tem resultado? Então exatamente quando você traz isso, Thalita, eu acho fundamental. Eu acho fundamental para abrir a cabeça. E é isso que desejo, só que tem que sair da zona de conforto, tem que estudar. E não é um estudo muito legal, né? Muito. Por isso que nós estamos preparando um conteúdo para vocês, para facilitar essa vida de vocês, mas para que também traga esse pensamento integrativo de vocês compreenderem a necessidade. E aí fica mais fácil de juntar. Eu tô até dando spoiler, né, Marcelo? Porque assim, daí você imagina, se a gente pega essa parte, né, dos linfócitos e vai para o sistema de autorregulação, vai para feedback, volta em rigidez de regulação, rigidez imunológica. Então, assim, a gente está tentando, na verdade, sintetizar, juntar tudo isso. Porque isso, quando você pega a literatura da homotoxicologia, é tudo jogado. Eu, até hoje, nunca achei um livro... E até o Hermes, né, que é veterinário, eu acho que o melhor livro que tem de homotoxicologia hoje é veterinário. É o mais completo, depois a gente até passa para vocês. É o melhor que tem. Então, a gente está tentando juntar tudo isso para passar de uma forma mais didática, né? Para realmente a gente poder começar a usar isso na prática, porque é uma ferramenta que só agrega. Ela agrega muito ao nosso tratamento base. E só fechando, quando você também fala de uma inflamação, não esqueça da inflamação cerebral, tá? Então, aquele conflito emocional que a leitura biológica fala, ela vai ter lá no conflito DHS no cérebro. A inflamação naquele ponto do conflito também se dá na mesma base, tá? Muito bem, muito bem.
Tá, e daí, assim, tem uma série de medicamentos que a gente fala na próxima live daí que atuam como imunomoduladores. O terceiro pilar, né, o suporte celular e suporte orgânico, foi uma sacada muito grande e até a gente já comentou em outras lives que há uma grande chance do Requiweg e do Krebs eles terem sido colegas na época da faculdade. Porque até hoje as pessoas olham para a teoria da homotoxicologia e falam, nossa, mas como que há tantos anos atrás o cara conseguiu entender a importância dos mediadores, dos intermediários, do ciclo de Krebs e fazer medicamentos para isso. Isso, assim, realmente foi um passo muito avançado, né, no pensamento do Requiweg, e isso já estava descrito na literatura dele. Então, o suporte celular, ele funciona por quê? A gente viu, o pior dano ele vai ocorrer na célula. Então, sendo isso, o que a gente tem que fazer? Qualquer desvio nessa produção de energia pela célula, e isso de forma oxidativa acontece pelo ciclo de Krebs, ele vai alterar todas as funções do organismo. Então ele falou, não adianta nada eu limpar, eu imunomodular, se a coitada da célula está lá para morrer. Então, o que a gente tem que fazer? Né? Apoiar essa célula. E como que ele faz esse apoio celular? Com a prescrição dos intermediários do ciclo de Krebs e com as biquinonas, né? Da fosforilação oxidativa, que é com a enzima Q10, que essa a gente já está mais habituado. Então, ele coloca isso, né? E dependendo do estágio do paciente, principalmente do corte para cá, como, às vezes, sendo o primeiro pilar que você vai trabalhar. Primeiro, você precisa fazer com que aquela célula volte a funcionar, até para pensar na função do órgão ou na função do sistema. Então, esse é um pilar incrível. Ele trabalha também na diminuição da produção de radicais livres. Então, aí fica claro o quanto ele conseguiu unir, né? Juntar mesmo o processo completo. Completo. Desde uma excreção renal de toxinas até fazer a célula funcionar de uma forma mais organizada. E com força. Mas até respondendo a Gabriela aí, é bem isso. Quando você vai para uma substância que vai para dentro do meio intracelular, primeiro que a célula está funcionando em cima da usina de energia dela, né? A mitocôndria. E peraí, que hora alguém cuidou dessa mitocôndria, né? Se nós estamos falando que ela pode estar comprometida. E outro detalhe, é em cima do quê? Oxigenação. O2 ali. E como é que tá? Vamos pensar já fazer um insight nos pacientes pós-Covid, gente. Tudo bem? Então, quando você faz um questionário que aquele índice está muito alto, você diminui aquela hipersensibilidade, muitas vezes você tem que reduzir. Você tem que refazer o questionário. Tá? Ou, muitas vezes, no meu ponto de vista, fazer uma limpeza um pouco mais profunda, digamos assim. Né? Você melhorou a hipersensibilidade, mas ele precisa de algo mais. E quando que esse algo mais? Lembra lá na tabela, quando nós falamos da primeira coluna, às vezes é um sintoma básico, ou seja, ele está melhor, o questionário reduziu a pontuação, mas você tem lá ele ainda utilizando, comendo um bolo, e ele ainda tendo um pigarro, ele ainda produzindo um estufamento abdominal, ele não dormindo bem no outro dia. Então os sintomas clínicos, muitas vezes eles vão te mostrar que não é a hora, muitas vezes, de fazer uma sessão de microfisioterapia completa. Talvez você possa fazer ela por partes. Aonde você entende que você está desbloqueando uma cronicidade, por exemplo, e você pode dar um passo mais avançado. Ou a dica, faça a sua F, que é as lesões que são sofridas, onde você vai ter uma sobrecarga, você vai as toxinas, e aí sim você vê como ele reage. Uma semana depois, 10 dias depois, você entra complementando. Então, volta ao que talvez seja a dica também, Gabriela. Vocês fizeram uma técnica química, melhorou um questionário, por exemplo, metabólico, mas depois entrou com uma técnica emocional de toque sutil. E você deu muitas vezes um estímulo muito intenso. O que é sugerido? Parcele essa técnica de microfisioterapia para que o estímulo não seja tão intenso e você possa intercalar tanto esse reequilíbrio bioquímico quanto esse equilíbrio emocional. Automaticamente ele vai ter uma reação menor. Ok? Então fica aí
possivelmente isso deve ter acontecido, mas também já fica a dica para você. Então, né, voltando um pouquinho aqui, só para a gente encerrar esse assunto, dentro da homotoxicologia, né, esses intermediários do ciclo de Krebs, e assim também, né, não só os intermediários, um acetil-CoA, um succinato, um alfa-cetoglutarato, que são utilizados nessa suplementação. Uma fórmula verdadeira, né, uma suplementação verdadeira pensando em geração de energia, ela ainda considera vitamina, oligoelemento, né, e mais coisas. Então é bem complexo e realmente assim, vamos dar um booster para a nossa célula funcionar. E dentro da homotoxicologia, ele tem essas fórmulas, né? E a gente pode usar elas tanto na forma ponderal, que a gente já está acostumado, por exemplo, uma Q10, mas vai muito além disso, e como na forma, né, homeopatizada ou homotoxicológica. O que seria a diferença? No homotoxicológico, ele junta várias coisas. Essa, né, é o multitarget da homotoxicologia, que justamente junta um monte e vamos dar para o paciente. Ou se você identifica que tem um problema específico ali em algum dos processos, você pode trabalhar também de forma individualizada. Mas a ideia é fazer a célula funcionar para que ela possa aí voltar, né, o caminho regresso aqui na recuperação à saúde. Perfeito, perfeito, porque muitas vezes, pessoal, se vocês fecharam então esse ciclo, muitas vezes ela acaba ficando sem energia. Você limpa, né, você modula, mas ela não tem energia. É uma coisa que vai ficar cíclica. Então você, ou muitas vezes, você pode ser necessário ter que dar energia para o paciente, porque ele está debilitado demais, para depois começar uma limpeza, né, uma drenagem. Tá? Então fica a dica, assim, não esqueça desses pilares. Esse pilar você pode estar intercalando, mas também não esqueça dessa profundidade, onde a célula ele não tem energia para poder sair, quanto mais para poder fazer uma limpeza, uma modulação intestinal e etc. Uma das coisas que é muito importante é que, assim, como a sua célula está funcionando vai impactar diretamente em como o seu corpo vai lidar com as homotoxinas. Então, se sua célula tá legal, tá bacana, a fase de impregnação e de degeneração, ela pode ser retardada. Então, aqui, né, tem tudo isso, não é só, já lesionou a célula, vamos arrumar a célula. A célula estando, né, bem adaptada, bem suportada, ela consegue se manter numa posição de depósito e não impregnar, que daí volta, né, para o conteúdo anterior. Então, esse olhar dele para a célula foi o que eu falei, ele foi uma grande sacada, e possivelmente ele e o Krebs estavam no mesmo lugar na mesma época, então não é só uma teoria conspiratória, né? Os dois estavam lá na Alemanha estudando nos mesmos lugares. Então, possivelmente, ele já tenha tido esse contato dessa importância, ele já sabia o que era e falou, não, vamos trabalhar nisso aqui, que isso é um outro pilar importantíssimo para o tratamento anti-homotóxico. Perfeito, perfeito. Muito bem. Gente, eu tenho algumas coisas para mostrar aqui para vocês, que eu vou virar aqui minha tela e vou mostrar. Só queria fechar esse raciocínio aqui desses 3 pilares. Eu espero que tenha pego esses insights assim, tá? Para quê? O mapa mental ele vai ter lá, vai ter essas dicas principais, e aí vocês sabem que vocês vão pegar todos esses insights e usar conforme a necessidade. Começa a olhar o paciente de vocês em cima desses 3 pilares, tá? E começa a aplicar isso sobre eles. Para quê? Para que você comece a ver essa reação. Vocês vão começar a entender o sintoma baseado no que ele está ali. E aí você começa a ter um resultado muito melhor, muito mais rápido. Mais alguma coisa? Estou mudando aqui a tela já, porque eu vou mostrar umas coisinhas. Na próxima live, daí a gente fala só sobre medicamentos, tá? Daí a gente entra nessa parte e daí vocês vêm com as dúvidas que a gente tenta, né? Porque o assunto é pesadaço, viu, gente? Perfeito. Na próxima live, pessoal, vai ser nossa última live e vai falar sobre medicamento, tá? E aí a gente vai começar a abordar o que vocês podem usar e fica, pelo menos aqui no Paraná, em Maringá, tem algumas facilidades para início de conversa. Lembre que vocês vão estar começando a provar isso. Então a gente vai dar algumas dicas para vocês começarem a utilizar, tá? Mas eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês dar um gostinho.
nós conseguimos deixar pronto para vocês o nosso e-book, tá? Esse e-book, eu vou virar aqui. Deixa eu fazer aqui. Peraí. Onde está o Oli? Aqui. Nosso e-book, nós finalizamos para vocês, deixamos com bastante conteúdo. Nós optamos para deixar para vocês um conteúdo relevante, tá? E é isso para que fosse um material que vocês pudessem ter acesso a hora que vocês desejassem. Aquilo trazer à tona, muitas vezes, vocês estão sozinhos, não sabem, eu falo, vou recorrer ao quê? Vocês recorrem ao e-book que vai trazer vocês nessa colocação, onde vocês conseguem estar pesquisando e mudando a terapêutica, tá? Então o e-book ficou show de bola, tá? Tá. Colocamos aqui. E aqui tem vários, só deixar a dica do sumário, aqui tem várias informações. E aí, eu já facilitei, eu coloquei aqui como é que vocês vão pegar esse e-book. Uma das ferramentas, vocês entram aqui no meu Insta, clica aqui no Linktree, e deu algum problema. Vamos atualizar Ao isso vivo. aqui. Ao vivo, né? Entra aqui no Linktree, e aqui vai ter, ó, e-book de homotoxicologia. Automaticamente vai direcionar vocês para site, para a página lá, que vocês podem estar adquirindo, até as formas de pagamento, tudo certinho. E vocês ficam com esse material que foi bem legal, é totalmente interativo. Aqui, ó, clico aqui, puf, já vai na página. Então, eu posso ter uma praticidade de reagir. E aí, vocês vão poder ter um recurso mais prático diretamente com vocês, tá? Esse aqui é o primeiro e-book, né, Thalita? Que pelo menos nós pesquisamos no mundo. Primeiro e-book de homotoxicologia. Tá? Então a gente quis fazer um material diferente para vocês mesmo. Um material legal para que vocês possam realmente começar a brincar com a técnica. Porque eu acho que vocês pegaram nessa live o quanto que isso pode ser transformador e o quanto isso pode agregar no conteúdo de vocês. E é exatamente esse o nosso propósito. É começar esse start com isso, mas começar a trazer um conteúdo que vai dar muita diferença. E aí baseado no conteúdo que vocês já têm. Tá? Eu falo assim, não tem confronto de técnicas, tem somatória. Quem soma vai mais longe, faz mais e tem os seus próprios insights. E é isso que está eu acho que está um grande presente que Deus nos dá. Nós não estamos onde vocês estão, nós não somos quem vocês são, e nós não temos a mesma formação que vocês. Mas nós queremos agregar o conhecimento numa coisa que nós achamos fenomenal. Uma base terapêutica fantástica. E é isso que a gente espera contribuir para a vida de vocês. Tudo bem? Até, né, o e-book, assim, né, deixa eu tentar, que foi, assim, uma coisa que deu um trabalho muito grande para ser produzido, justamente porque a gente não tem nada em português que englobe a teoria toda da homotoxicologia. A gente tem, acho que, uma ou duas publicações só, né, em língua portuguesa, mas que são mais práticas, que são, né, que não trazem esse link. Não. Então, e nem assim a nível mundial, tá? A gente não tem nenhum livro da homotoxicologia que você pegue começo, meio e fim com tudo. Então eu reuni, né, a gente foi reunindo, eu e o Marcelo, tudo que a gente leu ao longo, sei lá, dos últimos anos, para sintetizar e para montar uma linha de raciocínio que seja prática. Eu acho que essa é a grande diferença, porque você tem a matéria médica, você tem algumas coisas que falam sobre os medicamentos, mas entender esse raciocínio mesmo, gente, ele é único e ele foi descrito no e-book de uma forma muito simples, né, Marcelo? Muito prática. Ali tem uma síntese realmente do que tem no mundo inteiro sendo falado sobre a homotoxicologia hoje, de uma forma em e-book, né? Quem sabe a gente ainda escreva um grande livro sobre, mas vale a pena, é um material muito legal e que a gente recorre para usar na prática. A gente já está usando o e-book na nossa prática. Perfeito, é isso mesmo. É isso mesmo. Nós esperamos que vocês gostem, tá? Isso aqui é o início de várias coisas que estão acontecendo. Então, é exatamente o processo para que seja fácil de digerir, mas também ele também dê estímulo para poder aplicar, né? Porque realmente a técnica é complexa, é complementar, tá? Fechou. Tudo bem. Foi.
Foi. Ó, obrigado, Thalita. Sempre Obrigada, junto aí. Marcela. Muito bom. Obrigado, pessoal. Muito obrigado. É um ótimo domingo. A gente fica muito feliz de vocês estarem nos acompanhando aí e estarmos juntos para poder exatamente aplicar. Obrigado pelo carinho aí, pelos parabéns. A gente fica muito feliz realmente em contribuir, né? Porque quando nós pegamos tudo isso aí, olhamos e falamos, nossa, é muito maior, dá para fazer mais, tá? Sim. Então, Deus abençoe vocês. Ótimo domingo. Live Bom vai ficar domingo, salva 15 gente. dias. Isso, daqui 15 dias tem a nossa última live. E essa Medicamento. posterior nós vamos tirar. Isso, sobre medicamento. Muito bem. Beijo! Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.